Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Logcast, o podcast que conecta pessoas, negócios e a logística no Brasil. Você já se perguntou o que é felicidade no trabalho? Você realmente conecta essa felicidade ao seu propósito e à trajetória da sua carreira? Trouxemos hoje 3 grandes especialistas que vão abordar o tema e trazer vários insights para você. Karina Marcenes, nossa gestora de desenvolvimento humano da Log, Isabela Coura, psicóloga, clínica e palestrante, e Rafa Braz, CEO do Ibra. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Lu. Obrigada, Karina, pelo convite. Obrigado, Lu. Obrigado, Karina. Um prazer compartilhar. Prazer, Rafa. Isabela, com você. Muito bom ter vocês aqui com a gente no Logcast. Você sabia que o estudo mais longo sobre felicidade da história começou em 1938 e acompanha pessoas há mais de 80 anos? Pesquisadores da Harvard University descobriram que o principal fator para uma vida mais feliz e saudável não é dinheiro, sucesso profissional ou status. Segundo o psiquiatra Robert Waldinger, o fator mais importante para a felicidade e longevidade são relações de qualidade. E se as relações são tão importantes para a felicidade, fica a pergunta: é possível ser feliz no trabalho? E para começar, Rafa, Isabela, Karina, queria fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala de felicidade no trabalho, do que exatamente nós estamos falando? Está ligado a propósito? Está ligado a algo maior? Ao que exatamente a felicidade está conectada? Bom, gente, então Lu, Karina, Rafa, eu sempre falo que felicidade é um tema super complexo, super controverso, com vários conceitos, várias vertentes, né? E acho que é importante a gente fazer um alinhamento. Que felicidade é essa que a gente vai falar? Então, acho que a primeira coisa é a gente tratar a felicidade não como um ponto de chegada, né? Um X que você marca no mapa e fala, vou chegar ali e vou alcançar. Felicidade é como é que você caminha, como é que é a sua jornada, como é que você constrói isso. E acho que tem uma coisa que nos dias de hoje, né, a gente tem que ficar muito atento, que é essa ideia muito equivocada de que a felicidade é um lugar livre de sofrimento e dor. Isso não existe, porque as emoções são humanas, né? Então, isso é um equívoco muito grande. Então, eu gosto muito de um conceito de uma psicóloga que se chama Marsha Linehan, que ela fala sobre a vida que vale a pena ser vivida. Eu acho que é um conceito muito mais realista, né? É da gente trabalhar direcionado para ele e que nos conecta com 3 fatores principais. Eu acho que primeiro, é você ter um propósito claro, principalmente falando aqui, fazendo um recorte para o trabalho, né? O que eu quero? Qual é a direção? Para onde eu quero ir? Segundo ponto, a qualidade das relações. Relações profundas, significativas. E o terceiro, um alinhamento entre valores, ações e decisões. Então, isso tudo, esse combinado de coisas aí, faz com que a gente construa a nossa jornada de bem viver, a vida que vale a pena ser vivida. Perfeito, Isa. Isso que você está falando, eu acho que é a combinação perfeita para nos apoiar nas tomadas de decisões. Eu acho que conversa muito com o que a gente tem em termos de planejamento de carreira, que é até onde eu quero direcionar, Rafa, a pergunta para você. A gente está falando desse recorte, né, da felicidade no trabalho. Como é que você vê que as nuances da cultura organizacional podem permear na tomada de decisão das pessoas que estão ali? Né, para que elas possam se sentir plenas, realizadas, com propósito, né, para que elas realmente estejam satisfeitas e felizes ou realizadas. Como é que você vê essa conexão? Sabe que o tema cultura também é um tema extremamente amplo e cada vez mais valorizado. A gente sabe que, bom, e é importante trazer isso, cultura é tão relevante nas decisões de uma companhia, no alinhamento, que hoje é precificado. Você olha as companhias que são, especialmente capital aberto, muitas vezes o valor dela é atrelado à cultura que ela tem interna, como que ela faz as coisas. Verdade. Eu acho que, bom, claro que existem culturas que são tóxicas, de verdade, e isso cada vez é mais combatido. A gente busca culturas que tenham um equilíbrio excelente nas relações, enfim, um propósito de alinhamento entre a expectativa e o que é construído ao longo da jornada do colaborador, de fato real. Mas acho que do lado do profissional é importante que ele tenha um autoconhecimento para entender e desenvolva um nível de autoconhecimento para entender o que faz sentido para ele
de cultura em relação à cultura naquele momento, daquele ciclo. Perfeito. Porque as culturas são vivas. A nossa vida é uma vida viva. A gente tem coisas que fazem sentido aos 20, outra faz sentido aos 30, aos 40. É verdade. E tá tudo bem. A gente consegue mudar isso ao longo do ciclo. Mas da parte do profissional, eu acho que nasce de fato do autoconhecimento, das decisões, de qual momento que você quer relacionar, com qual tipo de cultura que você quer relacionar, e da parte da companhia, eu acho que tem uma transparência, desde a seleção, de conseguir recrutar pessoas que tenham culturas aderentes ao que ela espera, que seja isso, ou seja, que seja muito walk the talk, que a gente consiga realmente executar o que a gente se propõe a fazer. Eu acho que traz um alinhamento muito ligado ao que a gente chama de felicidade, ou uma realização, talvez, ao longo da jornada do colaborador. Legal. E te ouvindo, me traz muito uma frase que eu tive uma liderança que ela falou que eu nunca esqueci. Ela falava assim, a verdade de ontem não é a verdade de hoje. Então, quando a gente vive na maturidade, na plenitude, que a gente vai entendendo o que a gente quer, o que é importante, o que é valor, o que é inegociável, né? Por que eu quero estar nessa determinada organização, quais são os objetivos que eu quero alcançar. Isso tudo é tão importante, né? Para ser o nosso grande direcionador, para a gente poder fazer um trabalho que deixe uma assinatura, que deixe uma marca. E a gente está falando de uma sociedade onde a gente tem vivido cada vez mais com muita agilidade, com muita pressa, tem muita coisa acontecendo. E aí, Isa, você trouxe o conceito da felicidade, que para mim foi muito honesto e original, que é mostrar que nem tudo é pleno, né? Porque a vida não é linear, né? E aí, como é que você e o Rafa, essa pergunta é para vocês dois, como é que vocês entendem essa questão de produtividade versus felicidade, plenitude, quando a gente fala do desempenho dentro da empresa? Porque a nossa vida pessoal e profissional, elas se cruzam, né? E a gente entende que num mundo VUCA, com tanta coisa acontecendo, como é que isso se conversa quando a gente fala desses dois aspectos? Hoje tem várias pesquisas a respeito que comprovam que as pessoas mais satisfeitas produzem mais, né? É um conceito importante, mas que a gente tem que olhar com parcimônia, entendendo o seguinte, quando a gente fala de felicidade, né, para esse conceito mais realista, então para eu construir esse bem viver, essa satisfação, esse engajamento, esse propósito no meu trabalho, tem que ter uma disposição para fazer isso. Então nessa construção existe uma responsabilidade compartilhada da empresa e do colaborador. Então é muito importante a gente ficar atento a isso, né? Então o colaborador, ele precisa ter autoconhecimento, saber quais são os seus valores. Gente, isso é tão interessante. Às vezes na clínica eu atendo algumas pessoas e uma das primeiras perguntas que eu faço é: quais são os seus valores? Muitas pessoas não sabem, porque não esqueceram de atualizar a sua versão, né? Eu brinco que às vezes a sensação que me dá é que as pessoas estão à deriva e que elas chegam em determinado e falam: gente, como que eu cheguei até aqui? Porque não atualizam os valores. Deixa eu dar uma olhada. O que é importante para mim? O que era ontem continua sendo hoje? E é um exercício tão rico, né? E as pessoas param para olhar e falam assim: puxa vida, eu não sabia que isso era valor para mim. Exatamente. Isso é importante e relevante. É rico, mas a gente não tem o costume de fazer. Não, então, acho que essa construção em conjunto é muito importante. E a empresa tem que prover, obviamente, um ambiente saudável, recursos, segurança psicológica, facilitar o desenvolvimento dos colaboradores para que ele encontre esse ambiente favorável para o encontro, para a construção do seu bem-viver, da sua felicidade, da vida que vale a pena ser vivida. E eu acho que do lado do... Bom, tem uma palavra que eu tenho escutado bastante falar e era um dos temas do South by nesse ano, 2026, que eles chamam de mattering. Então, ele é talvez além do propósito. É uma sensação de pertencimento. Então, ele conecta um pouco de tudo que a gente falou de felicidade. Assim, você fala um pouco de propósito, de cultura, de momento, de self-awareness ou bastante autoconhecimento. Então, eu acho que essa sensação de pertencimento, de conexão com o ambiente, com as relações, com as pessoas, isso eleva a produtividade, isso eleva o desempenho e é um ciclo absolutamente virtuoso. É importante também entender que são ciclos, né? Que, como a Isa falou, né, eu super concordo, a jornada ela não é linear, a gente tem momentos na vida que são momentos desafiadores e que muitas vezes servem para
nos trazer cascas. Então, né, acho que a gente tem que ter muito cuidado para não estimular muito a fuga ao momento ruim, porque o momento ruim ele também ensina, ele nos faz desenvolver. E ele passa, né? Todos os momentos passam, tudo né, passa, sabe? Então eu acho que esse desenvolvimento contínuo, e aí naturalmente ligado à resiliência, uma visão de longo prazo, é o que faz com que a gente tenha um ciclo virtuoso de desenvolvimento, de produtividade dentro das companhias e para a vida naturalmente de cada pessoa. Legal. Ouvindo vocês aqui, a gente consegue entender que não tem uma receita de bolo, mas tem alguns exercícios que são importantes, né? Agora, se a gente pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que vocês colocariam ali como os principais comportamentos e hábitos que são importantes para que as pessoas possam trazer esse estímulo da felicidade, da realização, né? Quais seriam ali pontos que a gente não pode perder de vista, que por mais simples que pareçam, podem ser relevantes e trazerem grandes evoluções? O que vocês listariam pra gente? Olha, eu acho que é super importante isso que você está trazendo, porque nós temos a mania de supervalorizar os grandes momentos, os grandes eventos, sendo que eles representam 10% da nossa vida. 90% está na rotina, está no ordinário, está no trivial. Então, eu acho que esse é um ponto super importante para a gente ficar atento, e eu acho que não tem uma receita de bolo, mas eu acho que o exercício eu me conheço, eu sei quais são os meus gatilhos, eu sei onde eu tenho prazer, onde eu tenho engajamento, onde eu me desenvolvo, onde eu tenho fluidez, onde eu consigo despertar em mim a minha espontaneidade, porque tem isso também, felicidade tem a ver com fluidez, espontaneidade, né? E até a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, entender, é o que a gente fala muito, né, da Marsha Linehan, que eu citei há pouco, da síntese dialética, né? O que é a dialética? Duas ideias contraditórias coexistem. Então, eu sou feliz e sou triste em alguns momentos. Uma coisa não invalida a outra. Essa síntese dialética, a gente precisa aprender a conviver com ela. As coisas não são isso ou aquilo. É isto e aquilo. Então, eu acho que a grande dica, se eu puder falar assim, né? Talvez seja um pouco de pretensão, mas é a gente ficar atento a gente mesmo. É a gente não nos perder de vista. Isso não é clichê, né? Quero ouvir o Rafa, mas como psicóloga, eu faço muito esse exercício com as pessoas que eu estou ali. Eu falo, olha, o que tem de ordinário? Eu achei muito legal isso que você falou, porque a gente acaba não explorando esses pontos. E isso é tão importante, né, gente? Isso demais. É tão rico. E eu acho também, pessoal, nós estamos vivendo uma mistura geracional nas organizações, né? São 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo ali juntas. Então, o quanto também líderes que já estão aí, né, com mais senioridade, também podem contribuir para esse ambiente de felicidade, né, para uma mentoria. Eu acredito muito também que as gerações mais novas, elas precisam desse suporte, mas precisam estar abertas. Já é um caminho de autoconhecimento também, né, Isabela? E para quem já está aí, né, numa 4ª, 5ª geração também, essa abertura para entender, para fazer essa autoanálise, esse autodesenvolvimento. Mas essas 5 gerações têm muito a contribuir também nesses ambientes de felicidade. Pra gente dar dicas. Eu acho, Karina, assim, especialmente a gente sabe que muitas pessoas precisam necessariamente estar trabalhando, porque você tem as contas, você tem que, naturalmente, todo mundo tem os boletos que tem que pagar, e muitas vezes a gente não está diante de uma decisão possível naquele momento, ou seja, a gente precisa se sujeitar a momentos que a gente não conecta com aquele negócio ou com aquela situação que a gente está vendo por uma outra situação. Eu acho que talvez o principal ponto é não perder que você pode construir uma jornada diferente a partir de onde você está. Eu acho que a gente nunca viveu uma geração tão possível de construir a sua própria trajetória, a sua trilha, né? A gente tem muito o acesso, a gente estava falando aqui antes, né? O acesso aos conteúdos, aos bons conteúdos, hoje é extremamente democratizado. Por outro lado, como a gente falou, você tem tantas possibilidades que talvez um dos principais desafios é descobrir qual que faz sentido para você, quais são os seus valores. Eu sempre indico que a pessoa busque uma ajuda profissional, um apoio profissional, porque são as profissionais que conseguem ajudar esse desenvolvimento, enfim, do autoconhecimento. Agora, se a pessoa está no momento que ela não tem
orçamento, que ela não consegue investir nisso. Gente, acho que imagino que a maioria das pessoas hoje, principalmente que não nos escutando, usam inteligência artificial. Uma dica que é interessante você tem alguns assessments, que são testes comportamentais, como o 16 personalidades, que usa o MBTI. É um teste introdutório, mas é um início. Eu acho que a pessoa... Perfeito. Eu acho que a gente precisa, talvez, despertar a curiosidade de se autoconhecer. Porque, bom, eu lembro a primeira vez que eu fiz um disque que eu achei que era mágica, sabe? Foi assim, eu recebi, eu falei, gente, legal, não é possível. Né? Claro que existem muitos testes maravilhosos. Junto, naturalmente, com uma análise profissional, você tem uma possibilidade de criar um PDI, um plano de desenvolvimento e buscar a sua jornada. Então, acho que para todo mundo que estiver ouvindo, Lu, o que eu quero provocar é: você pode construir o que você quiser hoje em dia, desde que você, primeiro, acredite, entende que isso é possível e crie um plano e, naturalmente, execute esse plano para você se conectar com o que a gente falou de felicidade, propósito. Sabe uma coisa que eu adoro? Assim, a gente vem falando muito sobre felicidade no ambiente e tal, e acho super rico. Só que do outro lado, as pessoas pensam que felicidade é algo que eu vou ganhar. Não, felicidade você tem que conquistar. Não é fácil. Você tem que lutar pelo que você quer, você tem que abdicar de algumas coisas, você tem que autoconhecer, você tem que se desenvolver, você tem que saber o que faz... Como a pergunta que você fez no início, o que é felicidade para você? O que faz sentido, que conecta com você? Quais são as companhias que conectam com você, com o seu momento profissional? E construir uma estratégia para alcançar os seus objetivos. Bom, eu acredito muito um pouco nisso. Isso que você falou, nos processos de desenvolvimento que eu já conduzi, eu sempre trabalhava com os mentorandos muito essa vertente de qual é a companhia, a empresa que você quer atuar. Perfeito. Onde é que esses valores eles estão conectados? Absolutamente. Né? Você entende sobre aquela cultura, sobre essas nuances? Isso é o que você quer, né, para sua vida, para sua carreira? E mais do que nunca, né, a gente vai amadurecendo. E aí eu faço muito um exercício, principalmente com pessoas mais jovens que estão comigo. Eu falo assim: olha, não espera a idade chegar para você poder fazer escolhas conscientes. Perfeito. Porque a maturidade, ela é incrível, mas a gente tem tanto acesso à informação, e por que não usar isso da melhor forma possível para a gente ter uma vida plena e feliz? E aí, eu quero fazer uma pergunta aqui que eu acho que conecta tudo isso que a gente falou. Felicidade é uma utopia? Quando a gente pensa na felicidade no trabalho, isso é uma utopia ou isso é uma possibilidade? Então, queria ouvir de vocês dois. Eu acho que é uma super possibilidade se você considerar que a felicidade ela não vai eliminar dor, sofrimento e todos os tipos de emoções, né? Então ela é muito possível desde que você assuma o protagonismo. Perfeito. E entenda que felicidade é algo pessoal e intransferível. A gente não pode terceirizar a nossa felicidade para ninguém. Então não adianta eu criar muitas expectativas em relação à empresa que eu trabalho, ao meu casamento, ao meu namorado, ao meu filho, né? Então nós somos responsáveis por essa construção e essa jornada. Então é muito possível desde que a gente tenha disposição para essa construção. Muito legal. Perfeito, concordo com você. Acho que a palavra de tudo isso, assim, que eu acredito é protagonismo. Protagonismo e outra coisa que eu super acredito em relação à felicidade é que existem vários papéis, é super engraçado. Não sei se vocês sentiram isso, mas eventualmente tem dias no trabalho que você tá muito bem e na sua casa não tá tão bem. É verdade. E tem dias que você tá... e no clube tá legal, na relação de amigos não tá tão bom. Então, talvez dentro de um mesmo dia, você viva relações diferentes e tá tudo bem. Enfim, de alguma forma, você entendendo que isso faz parte do seu protagonismo, que você tá conectado com seus valores, eu acho que tá ok, você vai entender que isso passa, que isso vai oscilar, que eventualmente na companhia você vai ter um momento ruim e que na família vai tá bom. Bom, claro, tô fazendo essa dicotomia entre os dois, mas tem vários papéis que a gente tem. É só um dia sendo vivido, absolutamente, né, vida real, né? Vida real. De experiência. E só um ponto, Lu, que eu acho curioso, assim. Bom, tem algumas pesquisas que falam que nos países nórdicos, onde as pessoas têm tudo, elas não são as mais felizes. É verdade. Então você vê que não tem uma relação de tranquilidade, de conforto
com felicidade, assim. Então eu acho que, como você falou, Isa, eu acho que tudo nasce do protagonismo, do sentimento de que você está construindo a sua história e que você não é refém completamente do acaso. Eu acho que isso faz com que a gente apaixone pelos resultados positivos que você está tendo e entenda que os resultados negativos fazem parte daquela jornada. É o princípio do 90-10 também, né, pessoal? Que dizem que 10% do que acontece com você, normalmente você não tem controle sobre aquilo. Sim. Mas o que você vai fazer, que aí já está relacionado aos outros 90%, qual o sentimento, né, que você quer Perfeito. levar com esses, né, esses acontecimentos nesses 10%, como você vai lidar com aquilo. O accountability, Eu tenho uma crença, exatamente. eu tenho uma crença que na vida, bom, eu tenho bastante fé, eu acredito que todo mundo vai passar mais ou menos as mesmas experiências boas, a mesma quantidade, como se fossem experiências boas e não boas, assim. Isso depende claro, de cada momento da vida, mas no final eu acho que tudo é muito justo, tudo é muito equilibrado no universo, então acho que você vai ter... Eu acho que o que muda é a lente, é como que você vai enxergar cada momento. Você estava falando do ordinário, do dia a dia. Bom, o Ibra é a 4ª empresa que eu empreendi. Eu tive 3 empresas que não deram certo. Foi 7 anos de muito desafio, de muitas falhas ou de muitos aprendizados, caros, mas aprendizados. E eu sempre falo isso com o meu time, assim, talvez uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada é construir pequenas vitórias, ou celebrar as pequenas vitórias, e criar pequenas vitórias. Tinha época que eu tinha dias, semanas, meses tão difíceis que eu aprendi, Karina, a contar de 50 a 0 em múltiplo de 7. Então eu ia 50, 43, 37. Sabe pra quê? Pra eu ganhar alguma coisa. Então mentalmente eu criava um estímulo mental pra eu ter algum sentimento de que foi legal, de que eu tive um momento positivo. Então eu acho que por isso eu acredito Muito que a gente legal. consegue construir o nosso estado mental, a gente consegue, claro, tem momentos muito desafiadores, mas acho que a lente, como a gente vai enxergar ou como a gente vai interpretar cada experiência, vai fazer com que ela seja mais ou menos desafiadora. Então, acho que, bom, por isso eu acredito super no otimismo e todos esses valores. Legal. E para fechar, né, as reflexões aqui, ouvindo vocês, eu me lembrei eu tenho 2 filhas, e uma das minhas filhas, a mais velha, quando ela estava na fase de alfabetização, aprendendo a escrever, eu me lembro que ela fazendo os para-casas, aí ela escrevia e eu apagava, falava, não, faz direito. Aí a professora dela falou assim comigo uma vez, Karina, deixa que ela escreva da melhor forma, oriente a ela que ela escreva da melhor forma que ela conseguir. Uhum. E aquilo para mim foi uma virada de chave tão grande, porque eu fiz uma reflexão, falei assim, gente, assim é a vida. Você não vai ter os momentos completos, você precisa fazer da melhor forma que você conseguir. E é claro que tem que ter estratégia, tem que ter técnica, tem que fazer boas escolhas, como a gente falou, mas se eu pudesse deixar, né, uma dica, eu falaria isso, né? Vamos fazer da melhor forma que a gente conseguir, vamos escrever essa história da melhor forma que a gente conseguir, seja dentro das organizações, dentro da nossa vida, então acho que passa por aí. E pegando o seu gancho aqui, Karina, a gente já está chegando no final do nosso podcast, agora é a hora que todo mundo fala, Queria pedir que vocês deixassem, além de todos esses conselhos e dicas que vocês deram, alguma dica, algum conselho prático, vídeo, livro, o que vocês quiserem. Mas para quem está ouvindo para a gente, por onde começar? Por onde começar a encontrar essa felicidade? Não só no trabalho, mas na vida, né? Essa autofelicidade também. Eu acho que tem algumas coisas simples que a gente pode fazer para nos ajudar a construir o nosso bem viver, a vida que vale a pena ser vivida. A primeira delas a gente já falou, que é o autoconhecimento, né? Rafa deu o exemplo dos assessments, mas tem alguns exercícios, né, de autoobservação, autorreflexão, listar os seus objetivos, às vezes perguntar para alguém de confiança, pontos a desenvolver, pontos a melhorar. Eu acho que é isso, a gente manter um exercício contínuo de autoconhecimento e de entender aonde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, e o que a gente precisa para construir esse caminho. Bom, eu sou suspeita, eu gosto muito da Brené Brown. Eu acho que ela tem uma leitura
leitura que é muito fácil, que encaixa muito nos temas cotidianos, né? Então ela tem o livro A Coragem de Ser Imperfeito, livros Tem um sobre vídeo liderança, também, né? tem um vídeo, ela é uma autora muito legal. Eu gosto muito de leitura, né? Então, não sei se por ser professora, mas eu gosto muito. Eu acho que existem muitos materiais disponíveis, mas Brené Brown acho que é um bom ponto de partida numa leitura fácil, didática e muito reflexiva. Karina, eu estava te ouvindo falar das suas filhas, enfim, eu tive uma formação montessoriana que é muito no intuito de errar e aprender, então é legal, meu pai sempre falava que quando eu calçava os pés trocados, muito novo, que a escola estimulava a deixar, até eu sentir que tinha alguma coisa errada e me incomodando. E eu acredito, acho que de alguma forma a gente veio como pais, ou o mundo veio facilitando tanto as relações, que a gente perdeu talvez esse gosto, não é o gosto, mas a normalidade de sentir dor, e sentir que a gente vai superar aquilo e vai ter condição de superar aquilo. Agora, tem uma frase que eu gosto muito que é eu acho que é do Jordan, mas eu escutei ela pelo Bernardinho, o treinador, enfim, super campeão, que é don't complain, don't explain, just go and do your best. E na essência não reclame, não se explique, só vai e faça o seu melhor. E eu acho que isso conecta muito com o propósito, né? Muitas vezes as pessoas na vida, elas esperam a resposta de alguém, ou elas esperam uma recompensa na ação dela, e se isso não se comprova, você tem uma baixa autoestima, você tem um problema. Então eu acho que se você tiver a sensação e a crença de que você está fazendo o seu melhor, talvez isso se conecte com felicidade, propósito, com seus próprios valores. Agora, eu vou trazer um autor assim que eu acho que tem um track record muito legal, que é o David Goggins. Ele não era um autor, ele é uma pessoa que ele tem uma trajetória de vida, é considerado a pessoa mais resiliente do mundo. Eu acho que foi o único ser humano que passou nas 3 principais provas militares dos Estados Unidos. Então ele formou na Navy SEALs, no melhor do exército, enfim. Então, e ele sai de uma situação de vida familiar muito difícil. Então, chama Nothing Can Hurt Me, ou Nada Pode Me Ferir. Eu gosto de bibliografia, assim, que fala ali a essência do que ele passou. E para mim foi muito importante esse livro num momento muito difícil da minha vida. Parece que ele me acompanhou de um momento muito difícil a conseguir entender que faz parte, de que tudo passa, e de que provavelmente, se a gente tiver coragem, ou se a gente conseguir enfrentar, tiver resiliência, do outro lado tem um pote de ouro, não necessariamente, mas tem a felicidade daquilo que você imagina do outro lado. Então acho que esses valores são muito, muito importantes para mim. Gente, maravilhosos insights. Acho que a gente aprendeu muito hoje aqui, uns com os outros. Queria agradecer vocês imensamente e pedir que vocês deixem aqui os contatos de vocês, porque com certeza quem está nos ouvindo vai querer aprofundar um pouco mais em várias coisas que vocês comentaram aqui. Lu, Karina, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito honrada. E podem me procurar no Instagram, no LinkedIn, @Isabela Coura. Bom, prazer compartilhar isso com você, te ouvir, saio bastante motivado aqui, acho que foi bem legal. Karina, prazer também. Lu, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que estiver escutando o Logcast. Bom, o jeito mais fácil de conversar comigo é pelo LinkedIn, a plataforma que eu mais uso, meu nome é Rafa Braz, se colocar Rafa Braz, acho que me encontra, estou sempre à disposição para trocar boas ideias sobre carreira, desenvolvimento, e contem comigo. Contem comigo também, estou com Karina Marcenes, um prazer fazer as conexões aí com os profissionais, no Instagram, em todas as redes sociais, muito bom estar com vocês, obrigada por todos os insights e aprendizados, né, muito generoso quando a gente pode ter esse tipo de troca que traz tanta reflexão e tanta riqueza, né, para o dia a dia, então, muito obrigada. Obrigado. E para você que está nos ouvindo, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais da Log. Até a próxima!